Bom, vamos falar um pouco então acerca das tecnologias envolvidas na implementação do e-commerce, né? A implementação do e-commerce, ela é fundamentada no uso de diversas tecnologias e recursos de TI. E ela pode ter uma divisão primária em 3 áreas ligadas diretamente às redes, né? Eu tenho a extranet, que é usada normalmente na comunicação, com a VPN e tudo mais, entre fornecedores com a empresa, né? Fornecedores, rede de distribuição. Então, seria a camada da gestão tática, seria a camada onde eu tenho ali uma comunicação com elementos que não são ainda o consumidor, né? Eu tenho a camada da intranet, né? A intranet é a rede interna, onde eu tenho todo o processamento interno, faturamentos, etc., coisas que não são visíveis para os externos, fornecedores e tudo mais, e que tem a ver com o ciclo de vida da própria empresa, onde eu teria folha de pagamento, recursos internos e tudo mais. E, é claro, a internet, que é o meio de comunicação com o cliente, né? Então, a internet seria já a ponta no final, seria um nível mais operacional, né? Onde eu tenho ali a forma com que eu vou expor os meus produtos para os meus clientes e permitir que eles os comprem, né? O que tem, né, em termos da composição de tecnologia necessária, né, para o e-commerce, né? Primeiro ponto, você tem hardware, software, recursos de bancos, né, e alguns SIs corporativos, né? Então, você tem lá diversos hardwares específicos. Eu preciso de uma rede robusta, eu preciso às vezes, de um data center. Eu tenho vários sistemas corporativos, né? Eu teria, por exemplo, um ERP, um SAP. Eu tenho vários recursos de banco de dados, como Oracle, SQL Server, outros. Então, assim, toda a parte de hardware e software que estão ligadas diretamente à concepção do sistema. Mas não é a única coisa. Isso aí é infraestrutura em termos de hardware e software. Mas eu tenho também o quê? Canais de banda larga, né? Empresas de telecomunicações estão envolvidas nisso. Eu posso ter necessidade de canais com maior ou menor banda e posso ter que ter distribuição de banda em diversos setores diferentes, né? Eu preciso também de tecnologias de software voltadas para a concepção e gerência de ambientes de rede, né? Como? Ambientes de rede de comércio, como, por exemplo, servidores Apache, Glassfish, né? Eu tenho lá o JBoss, BA, WebLogic. Eu tenho vários servidores que são voltados justamente para toda essa parte de comércio eletrônico, né? Eu tenho, esses são só os servidores de aplicativos. Eu ainda tenho a parte que envolve segurança, certificação digital. Eu tenho muitos softwares, muitos elementos ali dentro que são específicos para comércio eletrônico, né? Então, também fazem parte dos recursos tecnológicos necessários para o e-commerce, né? Eu preciso de vários elementos exclusivos de segurança, como chaves criptográficas, RSA, eu vou usar certificados digitais. E nesse contexto de segurança surgem empresas como CertSign, VeriSign. Então, você tem um compêndio de empresas, né, que já trabalham com softwares que são voltados justamente para e-commerce e para a parte de internet, né? E aí você vai encontrar grandes players como a Oracle, né? Você tem a Oracle com o banco de dados, o Oracle. Você tem a Oracle, hoje em dia, assumindo produtos da Sun, como Glassfish, né? Você tem a IBM, você tem lá o WebSphere, DB2. E você tem também a Microsoft com a SQL Server e algumas tecnologias de internet. Você tem também o CertSign, VeriSign, certificadores digitais. Então, você tem aí grandes players com produtos específicos para a implementação do e-commerce. Então, você precisa desses produtos específicos, porque você requer um nível de segurança para poder lidar com suas transações, e também precisa de todo o aporte necessário para que você tenha os aplicativos rodando, sejam eles feitos em alguma tecnologia. Por exemplo, se eu tiver lá um Apache com PHP, ou se eu tiver, de repente, um Glassfish com Enterprise Java Beans. Não se sabe exatamente qual vai ser a estratégia da empresa, a necessidade de segurança e de robustez de cada um, né? Existe um controle de acesso necessário nisso tudo, né? Você tem pessoas de fora acessando. A questão da segurança já é uma coisa mais que batida, né? Eu tenho ali a necessidade de certificadores. O SSL, que é o Secret Socket Layer, seria o HTTPS, né? Seria a comunicação necessária. Você transita com uma comunicação HTTP comum. O que transita ali é mero texto, né?
Então, se você coloca um sniffer na rede, você consegue pegar tudo que todo mundo transita. Isso que faz com que você tenha necessidade de criptografia e uma criptografia que seja robusta o suficiente, né? O RSA é o padrão mais adotado hoje em dia, que é fornecido por empresas como CertSign e VeriSign. E são chaves que, teoricamente, seriam inquebráveis, pelo menos para os padrões de computação atuais, porque envolve grandes números primos, né? Agora, só a questão do SSL não é o suficiente. Eu tenho que ter um login para esse usuário, eu tenho que ter informações pertinentes, eu tenho que saber que esse usuário também é um usuário real, né? Ele é um comprador que tem um endereço, tem um CPF, tem uma série de elementos, né? Então, eu tenho um controle de acesso, né? Esse controle de acesso lida com uma senha. Essa senha, preferencialmente, deve ser usada uma criptografia destrutiva, um message digest, porque se a empresa é capaz de fornecer a sua senha que você perdeu, qualquer um pode entrar ali também, invadir, um hacker qualquer, e pegar da mesma forma a sua senha, né? Então, normalmente, não é confiável quando uma empresa te fornece a senha que você tinha digitado antes. O ideal é que ela te forneça uma senha temporária para que você altere novamente. Nem a própria empresa deve ser capaz de pegar a senha de um comprador qualquer. Aí você usa algoritmos como Message Digest 5, MD5, ou outros algoritmos de hash, para evitar que você tenha a possibilidade de recuperar uma senha já digitada, né? É necessário controlar a questão do vazamento de informações, né? Esse é um ponto. Você pode ter alguns dados guardados, mas alguns dados não valem a pena guardar, né? Algumas coisas como cartão de crédito, né? O cartão de crédito, a Amazon já teve uma experiência ruim com isso, quando você teve uma invasão e pegaram todos os cartões dos seus clientes. Não é uma informação boa para se ter dentro do seu banco de dados, né? Então, assim, hoje em dia posso trabalhar também associando-se com o PayPal e outros players do mercado que já se preocupam com a questão da segurança da informação com relação ao cartão de crédito, ao vazamento de informações acerca de vazamento de informações financeiras ou pessoais, né, de quem está associado ali, né? Então, assim, a preocupação preemente com questão de vazamento de informações, né? O PayPal e outras opções de pagamento já assim, oficializadas são opções interessantes, porque a responsabilidade real de qualquer coisa que aconteça é do PayPal, né? Existe também uma questão de tecnologias, né, voltadas para a construção das páginas em si. E isso vai variar bastante, né? Você tem servidores, Glassfish, JBoss, BA, que são servidores de aplicativos que trabalham com objetos distribuídos. Normalmente você tem ali o Enterprise Java Beans, ou você tivesse num ambiente Microsoft, você teria um DCOM, que é Distributed COM, e você tem diversas outras opções de ambientes robustos para efetuar as transações, né? E isso aí vai suportar linguagens, né? Você tem, por exemplo, o Glassfish aceitando Java com Servlet, JSP, você tem o Apache com PHP, você tem a Apache .NET com C#, e são linguagens que vão permitir a concepção das páginas que serão oferecidas por esses servidores para serem acessadas via HTTP pelo cliente, né? É necessário também uma gerência de perfil, né? Então, dentro dessa tecnologia toda, tem umas tecnologias mais simples também cabem. Por exemplo, você pode usar cookies para poder guardar as preferências do usuário na máquina dele, né? Isso é uma tecnologia simples, bem utilizada no mercado, e que se de repente ele não conseguir guardar preferência, não é um grande problema. Ele, na verdade, só não vai conseguir salvar a cor que ele prefere ou algo do gênero, né? Mas porque você tem também alguns sistemas de firewall e tudo mais que impedem que você fique gravando essas informações na máquina do cliente. Isso vai depender de quanto ele se preocupa com a segurança, né? Existem também ferramentas que são bem interessantes que surgiram hoje em dia e que estão sendo amplamente utilizadas pelas empresas, né? Um problema grande que eu tinha era o seguinte: imagina que você tem um site com, vamos dizer, 50 páginas, não é uma coisa muito grande, né? E esse site, de repente, tem que sofrer uma manutenção. Eu tinha que mudar um logotipo, eu tinha que mudar a forma de algumas letras. Antigamente, as páginas HTML eram independentes, então eu era obrigado a fazer N modificações, né? E ficaria muito complicado. Cada vez que você vai aumentando o site, ficava gerenciando uma quantidade muito grande de conteúdo. Como essa necessidade era uma coisa recorrente, surgiram sistemas gerenciadores de conteúdo, né?
Esses sistemas, que seriam os CMS, Content Management System, envolvem alguns players como o WordPress, o Joomla, o Drupal, que são sistemas que permitem a você gerenciar o conteúdo do site de uma forma muito simples, né, otimizado, e permitindo uma gerência externa. Basicamente, é um sistema de cadastro que permite você fazer uma alteração em um determinado elemento e, com isso, refletir para todo o site com facilidade. Essa talvez seja uma das ferramentas mais utilizadas em termos de concepção de site, principalmente na área de marketing hoje em dia.